Aleluia, glória a Deus, queridos. Não está glória a Deus, não. Ninguém me convenceu. Se você não me convenceu, não convenceu o Espírito Santo, não. Vamos falar bonito? Glória a Deus, queridos. Ninguém está com expectativa de ouvir o que Deus quer falar. Olha isso, que coisa feia. Amém. Que alegria estar aqui de novo. Gente, eu fico assim, na verdade, eu fico em crise, né? Quando eu sou para ministrar. Pode parecer normal para você que está me ouvindo, mas não é. Viu? Então, eu não quero te desanimar. Você que às vezes tem medo de subir aqui no palco para ministrar. A gente fica mesmo, sabe? Com bigodinho, toda hora você vai me ver fazendo isso, entendeu? Porque eu também quero te ver aqui, amém? Logo, logo você que vai estar transmitindo a palavra de Deus. Eu creio nisso. Eu já testemunhei várias vezes. Eu sou a improvável. Eu sou aquela que tinha crise de timidez excessiva. Está aqui minha prima, Bianca, lá de Acreúna. Eu era extremamente tímida, extremamente vergonhosa. Eu tinha uma doença chamada hiperidrose que não me permitia, em hipótese nenhuma, ser exposta em nada. E estar aqui hoje ministrando para você é fruto de um milagre. Para mostrar para você que o Senhor escolhe os que não são, escolhe aqueles que não têm capacidade natural. Então, é tudo por Ele, é para Ele. Então, longe de mim tal intenção de achar que eu sou alguém ou alguma coisa. Mas eu realmente sou alguém porque Ele reside em mim. Amém? Então, fala assim, eu sou muito importante demais. Porque eu carrego aquele que é super importante. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu oro nessa noite. Declaro a Deus que o Senhor é suficiente para fazer o que o Senhor quer fazer. Que o Senhor tem liberdade para ministrar, ó Deus, nessa noite, conforme o teu querer, conforme o teu propósito. Pai, novamente, ó Deus, eu me esvazio de mim mesmo, para declarar que não seja sobre mim, mas sobre a tua verdade. Eu sei que o Senhor não tem compromisso com homens, o Senhor tem compromisso com a sua palavra, que é viva, que é poderosa e que é eficaz. Por isso, ministra no nosso coração, e que possamos sair daqui transformados, convictos, ó Deus, desse amor incondicional, certos que nós não estamos sozinhos, que o Senhor é por nós, que o Senhor é conosco. E se o Senhor é conosco, Pai, ninguém pode nos impedir de vencer. Ninguém tem o poder de nos abater. Se o Senhor é conosco, é certo que obteremos a nossa vitória. Em nome de Jesus, amém. Quem aqui tem sonhos grandes? Hã? Amém? Fala para mim um sonho que é praticamente impossível. Quero te ouvir. Vamos lá, daqui. Fala um sonho que você tem. Fala, Ariane, um sonho que você tem que você acha que é impossível de acontecer. Está pensando. Vamos lá, alguém daqui? Hã? Um sonho bem grande, que está muito fora da sua possibilidade hoje. Camila, vai lá. Fernando, por favor. O povo está tímido, gente. Acabei de liberar que você vai ministrar aqui no palco. Fala, linda. Israel. Glória a Deus, você vai em nome de Jesus. Tive a oportunidade de conhecer, foi incrível a experiência, você vai também, em nome de Jesus. Por que é impossível? Financeiramente. É o mas, né? Eu tenho um sonho, eu tenho um projeto, mas as minhas condições financeiras não me permitem. Mas eu tenho criança pequena que não me deixa vivenciar ou experimentar. Mas eu não tenho saúde para receber, para apropriar. Esse mais, às vezes, atrapalha tanta gente, né? Eu me lembro, quando eu mudei para Goiânia, nós ainda estávamos passando uma situação financeira bastante conturbada, bastante complicada. E eu me lembro que os meus filhos começaram a orar, pedindo para conhecer a neve. E eu ouvia aquela oração e eu falava, Senhor, pensava comigo, nossa, quanta ilusão no início da oração, sabe? Sabe a mãe que não quer desmistificar ou tirar o sonho, o projeto de uma criança, mas ao mesmo tempo eu também não queria iludir, porque parece que estava tão difícil de alcançar que eu nem falava amém no final da história. Eles oravam e eu falava quietinha, aí mudava o tópico, eu amém, glória a Deus, amém. Nós tivemos a honra de conhecer a neve há 2 anos atrás. E ver os meus filhos naquele lugar, para mim, foi uma alegria tão boa, assim, tão boa. Não somente porque nós estávamos naquele lugar,
mas é porque eu pude perceber a oração respondida de uma criança. E eu me alegrei com aquilo. Porque às vezes a gente não tem vivido o melhor por conta dos mais. E aí a gente dá muita vazão, dá muito crédito, o nosso olhar fica no mais e deixamos de olhar para aquele que tudo pode fazer. O tema da minha ministração, gostaria que colocasse para mim o banner, por favor, e nós vamos ler juntos. Esse texto está lá em Números 14, 9, que está escrito assim: o Senhor está conosco. Vamos de novo, bem alto, fala assim: o Senhor está comigo. Mais forte, fala: o Senhor está comigo. Isso parece um chavão, não é? É uma frase de efeito. A gente fala isso com frequência. Não, o Senhor é contigo, o Senhor está com você, o Senhor é comigo, o Senhor é conosco. A gente fala muito isso, mas às vezes a gente não tem revelação da força dessa frase. A gente não tem percepção da verdade dessa frase. A gente fala com raciocínio, a gente não fala com o coração. A gente não acredita. Porque se realmente nós acreditássemos que essa palavra, que essa frase é verdadeira, gente, não teria ninguém cabisbaixo. Não teria ninguém desiludido. Não teria ninguém abatido, sim ou não? Peraí, o Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos, aquele que tudo pode, aquele que criou os céus e terra, aquele que é soberano, aquele que faz infinitamente mais do que eu posso pensar ou imaginar, é comigo. Então ninguém pode ser contra mim. Se o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Médico dos Médicos é comigo, então eu não viverei em derrota, eu viverei em triunfo. É necessário que nós creiamos de fato nessa verdade. Mas as adversidades batem à porta. O mas aparece, não é? O mas aparece. E quando o mas aparece na nossa vida, a gente tende a esmurecer. A gente tende a ter um olhar negativo para a situação. A gente tende a ter um olhar de paralisação e de desânimo. O mas tem o poder de nos paralisar. E muitas vezes de nos fazer recuar. E trazer um relatório negativo. E deixar que os nossos lábios verbalizem mais a força do mas do que do Deus soberano. Que a gente diz acreditar. Eu quero trazer para você a história que está lá em Números. Queria ler com você, se puder abrir para mim, por favor. Números 13. Versículo... Eu vou resumir o início dele só para contextualizar, e depois a gente vai ler no 17. Mas Números 13 começa dizendo para nós que Moisés desafiou 12 líderes para ir até a terra de Canaã. E pediu para que esses líderes fossem até Canaã e avistassem a terra, observassem a terra. Eram 12 representantes, eram 12 chefes de tribos. Desses 12, tinham 2. Chefe da tribo de Efraim e chefe da tribo de Judá, que era Caleb, Josué e Caleb. E os outros 10 líderes também. Os 12 foram para avistar a terra. E agora eu queria ler com você a partir do 17. Isso. Quando Moisés os enviou para enviar a Canaã, disse: subam pelo Neguebe e prossigam até a região montanhosa. Vejam como é a terra. E se o povo que vive lá é forte ou fraco? Se são muitos ou os poucos? Se a terra em que habitam é boa ou ruim? Se as cidades em que vivem são cidades sem muros ou fortificadas? Se o solo é fértil ou pobre? Se existem ali árvores ou não? Sejam corajosos, tragam alguns frutos da terra. Então, essa foi a instrução do líder. Moisés, então, chama esses 12 chefes das tribos e designa para uma missão. Eu preciso que vocês venham aqui, eu quero que vocês vão até a terra prometida, que vocês avaliem para mim todo o contexto, toda a situação, avalie a cidade, os muros, as pessoas, os frutos, as colheitas. Eu quero que você me informe tudo, tudo. E assim eles seguiram para lá. Eles foram para esse lugar, destinados a observarem tudo que foi estabelecido.
Vamos ler comigo agora. Você vai acompanhar comigo até a gente chegar onde a gente quer. Amém? Abra para mim 23. Quando chegaram a Vale de Escol, cortaram um ramo do qual pendia um único cacho de uvas. 2 deles carregaram o cacho, pendurado em uma vara. Colheram também romãs e figos. Aquele lugar foi chamado Vale de Escol, por causa do cacho de uvas que os israelitas cortaram ali. Ao fim de 40 dias, eles voltaram da espionagem daquela terra. Então, eles foram, avistaram a terra, perceberam que a terra realmente manava leite e mel. Era uma terra abundante. Era uma terra que tinha colheitas, frutos, era uma terra maravilhosa, era uma terra muito incrível. A palavra fala que o cacho de uva era tão grande, que precisou de uma vara, uma pessoa de um lado, uma pessoa do outro, e pendurou o cacho de uva na vara. Consegue imaginar isso, gente? O cacho de uva deve ter no máximo 20 centímetros. Agora, precisar de 2 homens para carregar um cacho de uva. Tamanha beleza e bênção e favor de Deus sobre aquele lugar. Mas o relatório que eles trouxeram não foi tão bom assim. Abra para mim, em 13, 27. Eles retornaram depois de 40 dias e disseram assim: deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra, a qual tu nos enviastes, onde fluem leite e mel. Aqui estão alguns frutos dela. Contudo, em algumas traduções falam, mas. Então, eles avistaram, eles perceberam, eles visualizaram a terra, eles sentiram mesmo, carregaram cacho de uva, eles trouxeram frutos daquele lugar, mas agora entra uma palavrinha de adversidade, né? Mas o povo que lá vive é poderoso. E as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos os anaquins. Os amalequitas vivem no Neguebe. Os hititas, os jebuseus e os amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Queridos, hoje eu queria ministrar uma palavra para você que Deus tem ministrado muito no meu coração. Não podemos viver uma verdadeira identidade se a gente não corrigir o nosso olhar. Adversidades todos nós vamos enfrentar. Situações contrárias todos nós vamos passar. Todos nós vamos passar. A palavra nos conta a história de 12 espias. 12 espias que tiveram diante do mesmo cenário. 12 espias que viram as mesmas coisas. 12 espias que avaliaram e analisaram a mesma situação. A palavra de Deus fala que eles viram uma cidade realmente fortificada. Uma cidade fortalecida. Eles viram uma cidade grande. Eles viram um exército numeroso. Eles viram um exército forte. A palavra fala que eles, lá no final, depois vai falar no verso 32, que eles viram até nefilins. Se você não sabe nefilins, está lá em Gênesis 4:6, conta como surgiu esse povo. Esse povo surgiu do cruzamento de anjos com mulheres. E se tornaram gigantes. Gigantes. Do cruzamento de anjos com mulheres mesmo, a raça humana com aqueles que desceram do céu. Existem estudos que falam que eram os anjos caídos, os demônios que foram lançados 1/3 do céu. Preste atenção, a palavra de Deus fala que eles se depararam com esse tipo de situação. Foram 12 espias analisando o mesmo contexto, diante das mesmas evidências, e as evidências naturais, que eles viram, que os 10 espias viram, trazia para ele um espírito de qual é a palavra que eu quero falar? De não conseguir, sabe? Impotência. Essa é a palavra que eu queria. Muito obrigada. Uma sensação de que é grande demais, é difícil demais, é inalcançável. Eles olharam para aquela situação e olharam para si. E não conseguiam se imaginar diante de tal problema. Era grande demais. A palavra fala que as evidências naturais justificaria a decisão, então, não tomar posse. Eles voltam com um relatório negativo para Moisés. Eles chegam para Moisés e falam assim, olha, não dá. É fato que tem uva grande. É fato que tem romã.
É fato que tem figo e lá é lindo. É fato que lá é muito, sabe assim, poderoso de ver, é bonito de se ver, mas também é fato que é impossível entrarmos naquele lugar. Eles se deparam com um cenário de incapacitação. Eu não consigo, eu não posso, de medo, de pânico. Eles se deparam com um cenário, sabe, de desmotivação total. Os 10 espias, os 12 olharam, mas somente 10 voltaram com esse tipo de relatório. Não dá, não dá. Medo, pânico, crise. Olhando totalmente de maneira natural, falando de maneira natural, era impossível entrar naquele lugar. As evidências eram grandes demais. Os problemas pareciam absurdos demais. O mas bateu na porta. Eu quero ir para Israel, mas... Não é assim, às vezes, que a gente fala? E aí a gente começa a dar vazão demais e poder demais para essa situação. Os 10 começaram a questionar. Os 10 começaram a convencer a tribo, a convencer o povo. E ele diz assim, abre para mim no 31. Os homens que tinham ido com ele disseram, não podemos atacar aquele povo, é mais forte do... Não dá, é mais forte, é mais poderoso, é mais numeroso, é difícil, não dá para ir. Nós não podemos. O que os nossos olhos às vezes têm visto? Quais são as evidências naturais às vezes que têm batido na nossa porta? O que tem sido tão desafiador? O que tem sido tão difícil para a gente lidar, que tem roubado a nossa fé? Não, pastora, a senhora não tem noção. A senhora está falando, mas, por exemplo, a minha conta bancária está muito contraditória com os meus projetos. Não, pastora, a senhora está falando, mas é porque, graças a Deus, a senhora vive bem financeiramente, né? Então, é outra realidade. Pastor, eu estou diante de um laudo de morte, é um diagnóstico de morte. Pastor, eu estou diante, sabe, de uma decisão errada dos meus filhos. Infelizmente, eles foram para o homossexualismo. O que os nossos olhos estão vendo que parece grande demais? O que os nossos olhos estão vendo que parece impossível? Que é mais forte do que nós, que é mais poderoso do que nós, que é mais evidente do que nós, que tem roubado às vezes a nossa fé, que tem roubado às vezes a nossa força, que tem roubado às vezes a nossa esperança e nos feito paralisar. Quais são as evidências que estão diante dos nossos olhos, que têm tirado a nossa paz existencial, que têm trazido pânico, que têm trazido medo, que têm trazido crise na nossa alma? Quais são as evidências que os nossos olhos naturais estão lidando? Porque não foi diferente, entende? Nós estamos aqui diante de 12 espias, de um cenário aparentemente terrível, de um cenário aparentemente complicadíssimo. A palavra fala que no meio do caminho, Caleb tentou calá-los. Eles passaram um relatório negativo, Caleb tenta calar, fala, para com isso. Para com isso. Vamos subir. Eia, subamos e possuamos a terra. Só que a maioria disse o contrário. A maioria trouxe um relatório negativo. E o pior dessa situação é que, diante desse relatório, o povo acreditou nos 10 espias. E eles começaram a chorar. E eles começaram a murmurar. E eles começaram a questionar. Eles começaram a reclamar. Abre para mim, por favor, 14:2. 14:2. Naquela noite, toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Todos os israelitas queixaram-se de Moisés e de Arão e de toda a comunidade. E toda a comunidade lhes disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito ou neste deserto, porque o Senhor está nos trazendo para essa terra, só para nos deixar cair a espada? As nossas mulheres e os nossos filhos serão tomados como os despojos de guerra.
Não seria melhor voltar para o Egito? Disseram uns aos outros: escolheremos um líder e voltaremos para lá. Às vezes, é isso que acontece com a gente, na maioria das vezes. Se o nosso olhar estiver no mas, no contudo, se o nosso olhar estiver no lugar errado, a nossa tendência é retroceder. Eu me lembro quando nós entregamos o trabalho lá da igreja que a gente pastoreava. Acho que eu já compartilhei algumas vezes aqui na igreja. Meu esposo foi continuar a vida agrícola, então ele saía de casa, ele relacionava com outras pessoas, ele administrava, ele geria, ele se comunicava, ele saía, ele distraía a mente. Eu não. Quando eu entreguei a igreja, eu era pastora da igreja, eu era líder de EGC não, células. Eu era diretora da escola, eu era professora de matemática, amo números. E aí eu dava aula de matemática, né, na escola que a gente tinha lá. De repente, para tudo. Para tudo, tudo, tudo. E aí eu me vejo em casa, sem fazer nada. E eu sou colérica, sim. Quem me conhece sabe, eu sou de meta, eu sou de tarefas, eu tenho que fazer alguma coisa. Se eu não estou fazendo nada, parece que eu adoeço. Eu fico agoniadíssima, eu fico inquieta, eu fico doente mesmo. E eu me lembro que eu comecei a questionar Deus por muitas vezes. Porque os meus olhos estavam vendo as evidências contrárias. Os meus olhos estavam diante de situações adversas. E embora, assim, a gente é que passou o ministério, a gente é que entregou o pastoreio da igreja para um outro casal muito abençoado, foi uma bênção. Nós tínhamos recebido uma palavra, mas a palavra ela não se concretizou no tempo que nós gostaríamos que ela se concretizasse. Isso trouxe angústia para a minha alma. Isso trouxe dor para a minha alma de uma maneira tão gritante que eu fiquei como esses 10 espias. Eu fiquei como esses 10 espias, eu queria parar, eu queria desistir, eu queria, sabe assim, chutar o balde mesmo, largar a toalha, como dizem algumas pessoas. Eu não via sentido, eu não via propósito, parece que era difícil demais, era contraditório demais, era como se eu tivesse passado por um período de questionamento, de deixar de acreditar que o Senhor realmente era suficiente para fazer infinitamente mais na minha vida. E eu me lembro que um dia eu estava no meu quarto, chorando, naquele momento de muita dor, de muita crise. E Deus ministrou um texto no livro de Josué. E Ele começou a ministrar na minha vida. Lá em Josué 1:9, que diz, Josué 1:2. E Ele fala, olha, Moisés é morto. Agora dispõe-te a sair agora. E Ele falava agora, com tanta... Essa palavra agora, ela saltou nos meus olhos. E eu falava, gente, não pode ser nem amanhã, tem que ser agora. E Ele fala de uma decisão. E ele falava para Moisés e para Josué desse jeito. E depois ele continuava dizendo, dispõe-te a atravessar o Jordão. Assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Apenas seja forte e corajoso. Depois ele fala, medita na lei de dia e de noite. Você vai ser bem sucedido. Enfim. Eu comecei a ler esse versículo. Eu li 1, 2, 3, 4, 5. Até o Senhor corrigiu o meu olhar. Porque todos nós vamos lidar com esse tipo de situação. Todos nós vamos passar por esse tipo de situação. Onde as evidências serão infinitamente maiores do que o Deus que a gente acredita. Onde as evidências naturais vão parecer grandes demais, gigantes demais, fortes demais, como essa cidade fortalecida. E aí a gente vai perder a esperança. Mas eu tenho conta para pagar, pastora. E eu não sei de onde tirar. Mas eu sou agricultor e a chuva não caiu. E eu preciso que a soja multiplique. E eu preciso que a soja encha o grão. Mas eu tenho semente para vender, pastora. Não, mas eu tenho uma meta para cumprir. E Rio Verde estagnou. E ninguém está vendendo nada. Percebe que as evidências batem a porta? Que as situações contrárias, às vezes, são maiores do que o Deus que a gente acredita. E, às vezes, é difícil a gente acreditar nessa frase. Porque racionalmente falando, não parece ter sentido.
O Senhor comigo? Mas eu já cansei de falar essa frase. Na última ministração que eu fiz, eu falei sobre José. Hoje é Josué, né? Na última que eu ministrei, eu falei sobre José. E aí a gente se deparava com tanto de contexto. Josué na prisão e a palavra fala, e Deus era com José. Josué lá na casa de Potifar, Deus era com José. Josué vendido como escravo, Deus era com José. Parece que não faz sentido. Parece que as evidências ficam muito maiores do que o Deus que a gente acredita. Mas o incrível é que 2 homens se levantaram. Mesmo o povo chorando e reclamando e querendo apedrejar Moisés e Arão, mesmo eles murmurando, desejando voltar, tinham 2 homens que tinham os olhos abertos para perceber, para ver além das evidências naturais, para ver além das situações adversas, para ver além da conta negativa bancária, para ver além do diagnóstico médico, para ver além de uma crise conjugal, de um casamento falido. Tinham 2 homens que tinham olhos para ver, para discernir, para enxergar, para perceber e para verbalizar aquilo que Deus queria fazer. Josué e Caleb entenderam tudo. Josué e Caleb eles perceberam que não era sobre eles, mas sobre o Espírito de Deus que estava na vida deles. E ele fala algo tão ousado. Abre para mim, 14:5. Então Moisés e Arão prostraram-se com o rosto em terra diante de toda a assembleia dos israelitas. Depois dessa situação de murmuração. Eles cogitando de voltar para casa, voltar para o Egito, levantar um novo líder. Aí vem esse versículo. Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, os quais estavam entre os que haviam espiado a terra, rasgaram as suas vestes e disseram a toda a comunidade israelita: a terra que percorremos para espiar é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde flui leite e mel, e a dará a nós. Apenas não se rebele contra o Senhor, nem tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. Uau! Aqui eu estou falando de homens que viram a mesma cena. Aqui eu estou falando de 2 espias que estavam no mesmo cenário, que viram as mesmas cidades, viram as fortalezas, viram os gigantes, viram as improbabilidades. Aqui eu estou falando de 2 líderes que mesmo vendo de forma natural, não creram de forma natural. Era o cenário, era o mesmo cenário para os 12. Mas eu estou falando de 2 que não foram movidos por relatório negativo, por 2 que não deixaram verbalizar palavras contrárias, dando maior ênfase, dando maior poder para o problema. Escute isso, e ele fala: apenas não se rebelem contra o Senhor, nem tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. Agora entra o versículo da nossa palavra. A proteção deles se foi, mas o Senhor está... Gente, vamos ler juntos só essa parte. A proteção deles, mas... não tenha medo deles. Não tenham medo deles, eles disseram. Deus está conosco. Não tenha medo deles. O nosso olhar determina onde a gente vai chegar. O nosso olhar determina onde a gente vai chegar. O problema, às vezes, é que a gente está muito olhando para trás. Ou para frente. A gente olha muito para as adversidades que nós enfrentamos, para as situações contrárias que nós passamos. A gente olha muito para as evidências que aconteceram com os nossos pais, com os nossos familiares. Ou a gente olha muito para frente, com a improbabilidade, com a impossibilidade. E a gente fica com medo. A gente não olha para aquilo que é possível agora, porque o Senhor é conosco, Deus está conosco. Se Deus está conosco, não tem como ser diferente, entende isso?
Se o Senhor é com você, é certo que a vitória é garantida. Se o Senhor é com você, não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, não está comigo. Ele é comigo. É por isso que a gente lê a Bíblia e a gente vê vários homens ousados que andaram contra a improbabilidade. A Bíblia é cheia de testemunhos de pessoas que andaram mesmo diante da evidência natural contrária. Você estuda a história de Gideão, o menor, o mais improvável, que derrotou um exército. Você estuda a história de Josué, lá na frente você vai ver que destruiu as muralhas de Jericó. Porque depende do nosso olhar. É você olhar correto para quem você é. Queridos, deixa eu te falar, o preço foi pago. O Senhor, Ele morreu na cruz e te deu poder e te deu autoridade. Você tem tudo que o inimigo quer ter, desejou ter. Você tem autoridade da parte de Deus para fazer diferença onde Ele te colocou. Ele te colocou num lugar específico para que o nome dEle seja conhecido. Qual tem sido o nosso relatório? Qual tem sido o nosso relatório? Como as pessoas que andam conosco têm conhecido o Deus que nós servimos? Qual é a imagem do Deus que nós servimos, que nós estamos passando para quem anda com a gente? Quais são as frases que nós temos falado? Em qual vertente você tem dado mais ênfase para o problema, para as evidências naturais? Ah, pastora, não, Bolsonaro foi preso, pastora, então agora o trem deu ruim mesmo. Deixa eu te falar, eu sirvo um Deus que é acima do Bolsonaro. Você entende? Que Ele sabe de todas as coisas, Ele tem o melhor, o maior e o mais incrível preparado para nos surpreender. Hoje foi tão poderoso, eu estava na salinha do Link. E eu ministrei a palavra de Pedro para eles hoje de manhã. E depois lancei um desafio. E nós oramos pelo Brasil. A palavra de hoje era sobre isso. Pedro preso e a igreja orando intensamente por ele. E eu falei para os meninos, eu falei, olha, contei até a história de tudo que tinha acontecido e tal para eles hoje na sala. E eu falei, mas quando a igreja ora, o inferno tem que parar. O problema é que às vezes a gente não está orando, né? Por conta do nosso olhar nas evidências contrárias, a gente está paralisado. O problema é que o inimigo tem conseguido focar o nosso olho no problema, o nosso olhar no problema e nos paralisado. A gente já não está mais acreditando naquele que é por nós, naquele que está conosco, naquele que é poderoso para fazer muito mais. O inimigo tem conseguido nos fazer como esses 10 espias, que olha mais as evidências do que o Deus da evidência, do que o Deus que pode fazer muito mais. O problema tem sido isso. Às vezes a gente não tem vivido ou experimentado o sobrenatural, que é natural. A gente tinha que viver o sobrenatural de forma natural, sim ou não? Porque eu sou sobrenatural. Você é um ser sobrenatural. Nós tínhamos que lidar com o sobrenatural de forma natural. Levantou o defunto aí. Glória a Deus, amém, aleluia. Não, o outro paralítico andou. Glória a Deus. Porque quem reside em nós, você entende isso? Quem reside em você, Ele é poderoso demais. Você nem tinha que estranhar. Isso tinha que ser natural para você, normal para você. Mas o problema é o nosso olhar. Aonde nós estamos olhando? O que os nossos olhos têm visto? Porque o que nós vemos vai determinar onde a gente vai chegar. Se eu olho, é assim, eu sempre uso esse exemplo. Se você quer comer, por exemplo, um risoto, mas se você vai no churrascaria e pede um churrasco, você vai comer seu risoto? Não. Por quê? Porque você pediu errado. Sim ou não? E isso acontece tanto com a gente, gente. A gente tem falado tão errado, os nossos relatórios têm sido tão errados. Tão errado, tão errado. Somente 2 espias entraram na terra.
Dos 10 espias, somente 2 entraram. Abre para mim Números 14, 30. Números 14, 30. A palavra diz: nenhum de vocês entrará na terra, que com a mão levantada jurei dar-lhes para a sua habitação, exceto Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Você entende que o seu olhar determina aonde você vai chegar? Que o seu olhar determina aonde Deus vai te levar? Gente, Israel é pequeno, viu, linda? É muito pequeno para Deus. É muito pouco. Ele é abundante demais, ele é poderoso demais. Um diagnóstico médico é pequeno para Deus. A transformação do seu marido, da sua esposa, é pequeno para Deus. A resolução da sua conta bancária é pequeno para Deus. Já falei. Quando a gente estava na nossa situação financeira, nós somos sorteados. Existe essa possibilidade bancária falando? Acho que não, né? Enfim. Nós tínhamos uma dívida grande e, de repente, recebemos uma ligação do Banco do Brasil, falando que o nosso número tinha sido sorteado. E uma dívida grande, enorme. Quem mexe com a agricultura sabe que tudo é muito grande, né? Caiu, nossa, de maneira significativa. E ainda ele parcelou para nós em 6 anos para nós pagarmos. É Deus ou não é, gente? Sorteado? Você entende isso? Deus quer levantar uma igreja forte. Deus quer levantar uma igreja prevalecente. Deus quer levantar uma igreja como aquela igreja lá que estava orando por Pedro. Uma igreja, sabe assim, que acredita não nas evidências, mas naquele que é poderoso, naquele que é soberano, naquele que manifesta a glória dele. Deus quer levantar uma igreja que crê acima das evidências naturais. Deus não precisa de ajuda de ninguém. Você entende isso? É um privilégio para nós podermos servi-lo. É um privilégio para nós podermos adorá-lo, ou fazer o nome dele, ou pregar o nome dele, ou fazer o nome escolhido. É um privilégio. Ele não precisa da gente, mas ele escolheu fazer através de nós. Ele nos escolheu para sermos testemunhos dele aqui na terra. Então, o seu olhar precisa estar em Cristo. Por quê? Porque o Senhor é contigo. Gente, o Senhor é contigo. Pastor, eu estou passando crise, mas Ele é contigo. Pastor, eu estou passando problema no casamento. Ele é contigo. Pastor, eu estou passando problema financeiro, mas Ele é contigo. Ele não perdeu o controle. Ele não perdeu o controle. Pastora, mas eu estou sendo injustiçada, eu estou sendo caluniada. Ele é contigo, Ele é contigo, Deus, Ele é contigo. Ele é contigo. O que os seus olhos estão vendo? Porque se nós olharmos para as evidências naturais, nós vamos verbalizar. E o nosso relatório vai ser contrário àquilo que Deus tem para nós. Você entende? Se eu ficar olhando para o problema demais, eu vou ficar falando demais do problema. E eu vou deixar de falar daquele que resolve todos os problemas. Eu preciso corrigir o seu olhar. Eu preciso corrigir a sua visão. Porque para onde você olha, é aonde você vai chegar. Abre para mim 2 Reis 6, 8. A palavra conta a história de um homem que também viu errado. A palavra diz assim. Não vou falar do 8, não. Vou começar lá no 15. Vou te contar o contexto para depois eu entrar, porque senão vai ficar grande. A palavra fala que Eliseu começou a alertar o rei de Israel. E ele falava para o rei de Israel, olha, o rei de Acã vai vir. E ele vai fazer isso, isso e isso contra você. Aí ele ia lá, descobria, e aí ele perdia a guerra. E assim ele fez infinitas vezes. Até que o rei de Acã se irou de uma maneira
tão tamanha que ele falou, quem é esse homem que está revelando todas as coisas? Nós vamos lá e vamos matar. Não vai ficar vivo, porque não dá mais. Não dá mais. Então, ele levantou os carros de guerra, os cavalos de guerra. E ele foi, à noite, ao encontro de Eliseu. No outro dia, bem de manhãzinho, o moço de Eliseu levantou. Agora, abre para mim, por favor. 15. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã. E quando saía... Fala para mim o que está escrito aí. Viu. Fala viu. Eu vou ler de novo. Na hora que falar viu, você vai falar bem alto, tá bom? Olha lá. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã. E quando saía... Percebe o poder do olhar? Percebe o poder do olhar? Saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou: ah, meu senhor, o que faremos? Olha o olhar desse moço. Também estava nas evidências naturais. Assim como os 10 espias, ele traz um relatório negativo. É impossível vencer. Meu senhor, o senhor não tem noção do que está acontecendo lá fora. É muita gente. O exército está lá numeroso, é carro de guerra, é cavalo de guerra. E eles vieram para nos abater, eles vieram para nos destruir. O que faremos, meu senhor? Ele se deparou com essa cena, ele avistou uma evidência natural. E essa evidência natural trouxe para ele medo, trouxe para ele pânico. Ele volta para o senhor dele e fala: olha, é grande demais, o que a gente vai fazer? Como que a gente vai sobreviver? Como que a gente vai sair dessa situação? Estamos encurralados. Como que a gente vai sair dessa situação? Ele viu as situações adversas. Ele viu as situações contrárias. Ele viu que o inimigo estava à porta e que era muito grande. As evidências trouxeram para ele medo. Geraram no coração dele medo. Mas olha o que diz. O profeta respondeu. Ai, eu amo isso. Nossa, eu amo esse texto. O profeta respondeu: não tenha medo. Parece que eu ouvi essa frase agora no texto que a gente leu. Não foi? Josué e Caleb, eles não se levantaram e não disseram exatamente a mesma coisa? Tem medo não. Nós vamos devorá-los como se fosse pão. Vamos avançar, não tenha medo, porque maior é o que está com a gente. Ah, não, maior que está com a gente é desse texto aqui. Não tenha medo, porque o Senhor está conosco. Aí agora Eliseu fala para o moço dele: não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que... Maior é o que está conosco. Sabe, eu preciso inculcar essa verdade no seu espírito. O Senhor, Ele é contigo. O Senhor, Ele é com você. Mesmo quando aparentemente as coisas não estão tão lindas assim. O Senhor, Ele é com você mesmo quando as evidências parecem ser maiores do que o Deus que você crê. Ele é contigo. E se você acreditar nessa verdade, você vai começar a verbalizar essa verdade, você vai viver o surpreendente, você vai viver a neve. Você vai conhecer a neve. Porque não é sobre idade, é sobre visão. É sobre verbalizar, é sobre declarar, é sobre crer, é sobre posicionar, é sobre apropriar. A palavra fala que o moço de Eliseu ficou com medo. Mas o profeta fala: não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. E Eliseu então faz uma oração. A palavra fala que Eliseu ora. E o mais incrível é a oração que Eliseu faz. E ele fala assim, ó: Senhor, abra os olhos dele para que ele veja. Ele tinha problema de visão, gente? Que tipo de olho que ele está pedindo para abrir? Esse é o desejo do nosso coração. Esse é o desejo do coração do Pai.
nós precisamos ter os nossos olhos abertos. Isaac, ele foi enganado por Jacó, porque ele tinha perdido a percepção da visão espiritual. Preste atenção, nós precisamos orar por isso. O inimigo, ele quer cegar a nossa percepção de quem somos. O inimigo, ele quer trazer confusão da nossa real identidade. O inimigo, ele quer tirar, nos colocar como na posição de inimigos de Deus. Ele quer trazer cegueira para você. Porque se você é cego, você vai ver como os 10 espias e não somente como os 2 espias. Preste atenção, Josué e Caleb, eles só não olharam para as evidências, porque os olhos espirituais estavam abertos. Eliseu, ele não olhou para os carros de guerra, para os cavalos de guerra que estavam rodeando a casa dele, porque os olhos espirituais dele estavam conectados, estavam abertos. A palavra fala que Eliseu orou e falou: Senhor, abra os olhos para que ele veja. E a palavra diz, abre aí para mim, 6:17. Senhor, abra os olhos dele para que ele veja. O Senhor abriu os olhos do servo, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carruagens de fogo ao redor de Eliseu. Você pode dar um glória a Deus onde você está? Os carros e cavalos de fogo que estão sobre a sua vida são muito maiores do que os inimigos que te afrontam. Os carros e cavalos de fogo que o Senhor colocou para te defender são infinitamente maiores do que as evidências naturais que você enfrenta. Infinitamente maiores. Deus está te guardando, Deus está te livrando, porque Ele é com você, Ele é por você. Ele é por você. Maior é o exército que te protege do que o exército que quer te derrotar. Maior é o exército que te defende do que o exército que quer te abater. Porque se Deus é por nós, quem pode ser contra nós? Se Deus é pela sua vida, quem pode ser contra a sua vida? Você precisa sair daqui fortalecido, encorajado e crendo nessa verdade. O Senhor é contigo, o Senhor é contigo, o Senhor é contigo. Ele é contigo, Ele é contigo, Ele é contigo. Ele é com a sua casa, Ele é com a sua família, Ele é por você. O Senhor, Ele é por você. Ele é contigo. O moço de Eliseu, ele saiu de lá encorajado. Ele tomou posse, ele enxergou. Eliseu faz oração, abra os olhos para que ele veja. O Senhor abriu os olhos do servo, que olhou. Agora ele não está vendo mais os carros de guerra. Agora ele não está vendo mais os cavalos de guerra. Agora ele não está vendo mais o exército inimigo. Agora ele não está vendo mais as evidências naturais. Agora ele não está se deparando mais com as adversidades que trouxeram medo no coração dele. A palavra fala: o Senhor abriu os olhos do servo, que viu as colinas cheias de cavalos e carruagens de fogo ao redor de Eliseu. A nossa visão determina onde a gente vai chegar. A nossa visão determina onde a gente vai chegar. Eu sei que você pode estar passando por situações adversas. Eu sei que a crise, às vezes, você está passando no seu coração, ela é grande demais. E não é tão simples assim. Verbalizar palavras de fé, verbalizar palavras de ânimo, verbalizar palavras de força. Quando nem eu tenho ânimo para falar, não? Quando a gente não tem energia para falar, é difícil demais a gente falar de vida quando tem morte na casa. É difícil demais a gente falar de vida quando não tem esperança no lar. É difícil demais a gente falar de vida quando a gente está com papel. Com o diagnóstico médico, dizendo para nós que não tem cura. Uns 15 dias atrás eu visitei uma pessoa, mas meu esposo. Nossa, eu saí de lá, gente, de verdade. Sabe aquelas visitas que você vai para confortar e você sai confortado? Como eu saí de lá confortada?
Essa irmã, ela tem um problema muito sério e ela está com esse papel, que não tem mais jeito para ela. Ela está com esse diagnóstico, que a medicina não tem cura, que tudo que tinha para fazer já foi feito. Ela perdeu todos os dedos do pé, ela perdeu parte dos dedos da mão. E aí o pezinho dela ficou pequenininho, porque perdeu os dedos. E aí ela anda com os pés todo enfaixado. Todo enfaixado. Até mais ou menos aqui. Ela é magrinha igual eu. Mas a perna dela é da grossura da coxa do meu esposo. Por tamanha infecção. Então, a parte que é muito, muito grossa mesmo. Preta, bem, bem escura. E a gente conversando com ela, e ela sorrindo, e ela alegre, e ela feliz. E assim, eu falei para ele, querida, deixa eu te falar. Quase pedi para ela orar por mim. Ora aqui, vem, me abençoa. Que coração! Ela está diante de uma evidência tão contraditória, diante de uma evidência tão difícil. Não tem mais o que fazer e todo dia parece ficar mais difícil. Cada dia que ela vai, ela tem uma notícia ruim, ela perde uma parte da... Tem agora a possibilidade de amputar as 2 pernas para ficar só até o joelho. E ela chegou para mim, meu esposo. Ela falou, não, recente eu queimei minha perna. A casa dela, ela ganhou uma casa da Caixa, não sei. Uma casa muito pequenininha mesmo, muito pequenininha. E não tem ar-condicionado na casa. E ela falou, não, aí estava muito quente esses dias. E como ela tem que ficar com a perna sempre muito enfaixada, ela queimou a perna por conta do calor. E aí meu esposo falou para ela, falou assim, mas você não tem um ar por quê? Porque você não consegue ter o ar ou não consegue pagar a energia? E ela falou os dois. Sorrindo, gente, sorrindo. Nós providenciamos o ar, vamos montar na casa dela e vamos pagar a energia para que ela tenha o ar. Porque Deus é fiel, amém? Amém? Mas o mais incrível é o olhar daquela mulher. Ela tinha motivo para olhar para uma evidência natural. E ela vai ser curada. E nós vamos trazê-la aqui para vocês verem o testemunho dela. Todos nós temos situações adversas que roubam o nosso olhar. Todos nós passamos por situações contrárias. Todos nós passamos por situações contrárias que roubam a nossa atenção. E que nos fazem dar mais importância para o problema do que do Deus do problema. Mas é uma decisão. Acreditar que o Senhor é conosco é uma decisão. Queria que você ficasse em pé. E eu queria finalizar trazendo um texto da palavra. Lá em Efésios, capítulo 1, versículo 17. Paulo faz uma oração para a igreja de Éfeso. E essa oração, ela tem sido minha oração. Eu tenho feito essa oração constantemente. E ele fala assim, ó. Peço que o Deus do vosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, dê a vocês espírito de sabedoria e de revelação, por meio do pleno conhecimento dele. Olha só. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que reconheçam a esperança para a qual ele os chamou, que são as riquezas da gloriosa herança dele concedida aos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Paulo está falando para a igreja de Éfeso, ele falou, olha, eu oro para que os seus olhos sejam abertos, para que os olhos do seu coração sejam abertos, para você perceber a riqueza daquele que te chamou, o poder daquele que te escolheu, o poder daquele que te trouxe à existência. Eu oro para que os seus olhos sejam abertos, para você perceber que Deus é contigo, e se Ele é contigo, não tem como ser ruim. Em outras palavras, Paulo está dizendo, olha, eu oro para que os seus olhos sejam abertos, para você entender que você é filho. Eu oro que os seus olhos sejam abertos, para você entender que você é filha, filha amada, filha escolhida, filha separada. Que esse poder que opera milagres, que reside em você, possa florescer, possa frutificar. Eu oro para que os seus olhos sejam abertos. Eu oro para que os seus olhos sejam abertos, porque o que você vê é o que você vai falar.
Se você vê Deus apesar das adversidades, você vai verbalizar o poder daquele que é por você, que é sobre a sua vida. Mas se você vê as evidências acima do Deus que você crê, você vai potencializar as adversidades. Você vai potencializar os problemas. O Senhor, Ele é contigo. O Senhor, Ele é contigo. Ele é contigo, por isso eu oro para que os seus olhos sejam abertos e que você consiga perceber os carros, que você consiga ver os cavalos de fogo que o Senhor colocou ao redor da sua casa, ao redor da sua vida, ao redor da sua família. Eu oro para que os seus olhos sejam abertos, para que você possa perceber a fidelidade, o amor, a graça, o superabundar do que o Senhor tem para você. Você nasceu para vencer, você nasceu para prosperar, você nasceu para frutificar, você nasceu para ser uma bênção nessa cidade aonde Ele te plantou. Ore que xerere. Não temeremos. O fogo não me queima. Nas águas não vou afundar. Pois estás comigo. Não estou sozinho. Eu estou guardado no esconderijo. Não estou sozinho. Tu estás comigo. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha. Seu nome é Jeová Jireh. Irás prover de novo. Eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, vivo do que creio. Irás prover de novo. Eu creio em ti. Temer porque eu creio, Senhor. Se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha. Seu nome é Jeová Jireh. Irás prover de novo. Eu creio em ti. Creio em ti. Declare com verdade essa canção. Não cante só da boca para fora. Você vai cantar acreditando naquilo que você está cantando. Você vai declarar essa verdade. Eu não vou temer. Temer por quê? Temer por quê? Você vai declarar agora com o seu coração. Vamos lá? Bem alto, bem forte. Se eu estou Deixa o inimigo ouvir. guardado por quem nunca perdeu batalha. Seu nome é Jeová Jireh. Jeová Jireh. Irás prover de novo. Eu creio em ti. Haja o que houver e venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, eu vivo do que creio. Irás prover de novo.
Ele quer fazer grandes coisas nessa noite. Feche seus olhos. O Senhor, Ele quer abrir os olhos do seu coração. O Senhor, Ele quer abrir os olhos do seu coração. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar. Pai, eu quero orar, ó Deus, ó Pai, para que olhos, ó Deus, espirituais sejam abertos, ó Deus, nessa noite. Para que olhos espirituais sejam abertos, papai. Deus, abre o olhar, ó Deus, da tua igreja. Levanta, Senhor, ó Deus, um exército de mulheres, ó Deus, que olham para ti e não para as evidências. Levanta um exército de mulheres que acreditam no teu poder, na tua verdade, na tua palavra, no teu direcionamento. Levanta um exército de homens, sacerdotes, prevalecentes, homens que veem o Senhor, homens que depositam a fé no Senhor, homens que acreditam que o Senhor é por eles, e se o Senhor é por eles, ninguém pode ser contra eles. Levanta famílias fortes, famílias convictas, que não olharão as evidências naturais, mas que olharão as evidências espirituais. Famílias que olharão para ti, famílias que posicionarão em fé em ti, famílias que crerão que o Senhor é suficiente, que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais. Infinitamente mais. Coloca a mão sobre os seus olhos. Coloca a mão sobre os seus olhos. Eu quero, na autoridade do nome do Senhor Jesus, repreender toda a cegueira espiritual. Na autoridade do nome do Senhor Jesus, eu quero repreender toda cegueira espiritual. Toda cegueira espiritual. Tudo que tem evidenciado os aspectos naturais da sua vida, acima dos aspectos espirituais, cai por terra agora em nome de Jesus. Que toda confusão na sua mente, que todo espírito contrário na sua mente, que todo espírito de desânimo, de medo, de pânico, de agonia, que tudo que tem evidenciado problema, acima do Deus do problema, cai por terra agora em nome de Jesus. Levanta suas mãos para cima. Fala assim: Senhor Jesus, eu me aproprio da visão espiritual. Eu me aproprio de olhos para ver. Eu verei com os olhos do Senhor. Eu verei com os olhos do Senhor e falarei conforme a tua vontade, conforme o teu propósito. Sou boca profética nesta nação, sou boca profética na minha casa. Em nome de Jesus, eu me aproprio do que o Senhor tem para minha vida, do que o Senhor tem para minha casa. Vou olhar com o olhar do Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia.